nessa manhã é tempo de louvar, é tempo de bendizer ao Senhor, é tempo de lembrar dos benefícios que Ele tem nos dado. O Salmo 103 fala isso, fala assim: bendirei ao Senhor todo o meu ser. Diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Por isso que a gente fala, gente, que todo mundo pode ser jovem. Todo mundo pode ser jovem. Então eu te convido a levantar aí, porque Deus renova a tua juventude como a da águia. A águia que voa nas alturas, acima das alturas das outras aves, acima de onde todo mundo está voando, onde todo mundo está enxergando. A águia vai mais alto. E quando a gente sobe nas asas do louvor, a gente está voando como águia. Então eu te convido a levantar aí, sacode a poeira, sacode a tristeza, sacode a preguiça e louva ao Senhor. Bendiga ao Senhor junto conosco. Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Nós louvamos o teu nome. Nós declaramos a tua grandeza, a tua bondade sobre nós, a tua misericórdia que nos abraça, que nos alcança nesse dia, Senhor. A tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Obrigado por isso, Senhor. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Em todo tempo tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua
Obrigada, Senhor. Aleluia. O louvor nos leva mais alto. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. O 5º livro do Novo Testamento. Te convido a abrir lá em Atos, o capítulo 2, a partir do versículo 44. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vou ler mais um. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Amém? Essa é a história da igreja que Jesus fundou na terra, quando ele subiu aos céus e depois de algumas semanas, o Espírito Santo tomou conta do ambiente onde os discípulos de Jesus, haviam lá 120 discípulos reunidos. Não era uma igreja de 1000 pessoas, mas era uma igreja de 120 pessoas reunidos ali, unânimes em oração, quando o Espírito Santo tomou conta daquele ambiente. E eu quero profetizar o Espírito Santo tomando conta de cada ambiente onde nós estamos reunidos, com um só propósito, de glorificar a Deus. E ali, eles aprenderam o que era ser igreja, eles aprenderam o que era viver com um só propósito, tendo tudo em comum. Por isso que a gente fala comunhão, é ter em comum. E eles passaram a ter o hábito de entregar ali na casa de Deus o que eles vendiam, o que estava sobrando a eles, né? E eles tinham algo que fala aqui no versículo 46. Eles perseveravam diariamente no templo, partindo pão, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aqui, gente, é uma das características nossas como discípulos do Senhor, uma das características da igreja do Senhor. Nós fazemos tudo com singeleza de coração. E na outra versão, que é a nova versão transformadora, diz assim: partiam o pão com grande alegria e com generosidade. Então essa singeleza do coração, ela inclui uma atitude generosa. E eu quero te convidar nessa manhã a deixar fluir no seu coração isso que o Espírito Santo te dá, essa generosidade. Deixa fluir, porque o Senhor nunca retém. Ele sempre estende a mão para nos ajudar. E Ele quer te fazer parecido com Ele. Ele quer te fazer alguém que sempre estende a mão para ajudar, para semear em todo o tempo. Ser generoso. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que é a imagem dEle refletida em nós. Eu declaro isso sobre você, sobre minha vida, sobre todos aqueles que realmente são discípulos do Senhor. Deus, nós te agradecemos nessa manhã pela tua generosidade, pelo teu Espírito que nos faz generosos, Senhor. E nós, Pai, te entregamos, Pai, com singeleza de coração, as nossas contribuições nessa manhã, Pai. E te rendemos, Pai, gratidão. Te rendemos, Senhor, graças por tudo o que Tu és, porque nós não somos aqueles que têm falta das coisas, nós temos sobra das coisas. Nós temos para nós e temos para abençoar o outro, temos para nós e temos para sustentar missões, temos para nós, Senhor, e para
ajudar a tua obra, Senhor, a crescer na terra, o teu reino a crescer na terra. E nós fazemos isso, Pai, com alegria. Gera em nós, Senhor, isso que esteve na igreja primitiva. Gera em nós isso, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a continuar adorando com a gente, com mais essa música que nós vamos ministrar aqui, com alegria de coração. Porque o Senhor é o nosso lugar seguro. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua glória ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua glória ecoa em meu ser. Nós amamos a tua presença, Deus. Nós amamos o Espírito do Senhor. Vem nos envolver nessa manhã. Vem nos envolver, Senhor Jesus. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade
queremos ver a tua majestade, Deus. É para isso que o Senhor nos fez, para te ver. Para te ver e ao te ver, Senhor, nos tornarmos como tu és. De glória em glória, de glória em glória, de força em força e de glória em glória. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Os teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos te ver, quero te ver, queremos te ver, queremos te ver, eu quero te ver, eu fui feita pra isso, queremos te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, queremos te ver, queremos te ver. Fomos feitos pra isso, fomos feitos pra isso, pra te ver. Sabe, eu quero te convidar a fazer essa oração. Você pode não viajar para muitos lugares que o mundo tem a te oferecer. Você pode não ir na China, no Japão, na Grécia, na Austrália, na África. Mas você pode viajar para o coração de Deus. Você pode passear no melhor passeio turístico que existe. Sabe, eu gosto de imaginar isso como aquela cena do filme Superman, em que o Superman vem no terraço e conversa com a Lois Lane, né? O nome da menina, Lois Lane, que é a amada dele.
E ele puxa ela, ele abraça ela forte. E ele leva ela para um voo. E ele mostra para ela, das alturas, o mundo. E quando a gente adora, a gente entra num voo. E o Senhor nos abraça e nos mostra o coração dele. Nos mostra a beleza que há nele. E eu te convido a fazer esse pedido a ele. Deus, me mostra de ti, me mostra, eu quero te descobrir, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua beleza, eu quero ver a tua glória. Eu te convido a fazer essa oração. Sim, Pai, nós queremos te ver, nós queremos ver aquilo que muitos não estão vendo, que muitos não ainda conheceram, muitos ainda não perceberam, Deus, mas nós queremos te ver. Peça isso a Ele. Diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode me pegar, pode me levar pra onde tu queres, pra me mostrar a tua beleza e as coisas mais belas que há. As coisas mais belas que há. Pode me levar pra
as coisas mais belas que há. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou, eu peço a ti, Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu te peço e eu busco. Aleluia. Eu te peço e eu busco. Eu te peço e eu busco. Eu te peço e eu busco. Aleluia. Eu te peço. Glória a ti, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Ver é aprender. Aprender a lutar, a trazer a paz. É abraçar os processos, é subir e descer montanhas. Viver é ser fiel, é segurar o que é seu e que deve ser guardado até o fim. É perseverar, é se preparar para algo que talvez nem vá acontecer. É encarar as adversidades, é ter coragem, é cair e se levantar, é tentar de novo. Viver é dar o seu coração e aprender a guardá-lo. É não pensar somente em você, é usar a sua força para servir os outros. É aprender a amar. É não somente se apaixonar, mas amar até o fim. Viver é ter foco, é manter-se no caminho, ao invés de se deixar seduzir pelos atalhos. É acreditar, é ter esperança. Viver é aprender a valorizar o que é nobre e puro. É não desistir só porque os outros estão fazendo isso. É fazer o melhor que você pode com o que você tem. Viver é perdoar, é superar as mágoas, não deixá-las se tornarem quem você é. É caminhar leve, é carregar o aprendizado na mochila, sem deixar que nada nos prenda ao passado. Viver é abrir as suas asas ao vento e voar de peito aberto. O voo que só você pode voar. Mais uma vez reunidos aqui para comentarmos, para aprendermos com a rica palavra de Deus. É um ensino que vem edificar nossa vida, nossa história. É um prazer imenso estar com vocês, então, poder contribuir um pouquinho, né? Colocar um tijolinho na edificação da tua vida. Eu peço a Deus agora que me ajude, que o Espírito Santo possa me inspirar e também tocar no teu coração, de maneira que essa palavra aqui é a boa semente de Deus, possa frutificar na tua vida e trazer um fruto viçoso, um fruto fresco, algo que renove a tua história, mude a tua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse assunto é extremamente relevante. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se nós levarmos isso a sério, nós iremos ser transformados. Eu não tenho dúvida nenhuma, apesar de ser uma palavra simples, e assim é a palavra de Deus, ela tem um poder transformador tremendo, a capacidade de renovar, de mudar o nosso futuro
e trazer a paz, a alegria, a segurança e uma sensação de estar completo, porque realizou a vontade de Deus. Então, nós vamos dar sequência ao assunto que nós temos ministrado. Já há 2 semanas temos conversado sobre esse assunto, mordomia. Esse assunto é extremamente relevante, importante, toma meu coração, toma muitas vezes minhas orações, porque todos nós somos considerados, segundo a Bíblia, então, como mordomos, como administradores de Deus. E assim Deus nos dá tantas coisas, e Ele vai também querer uma prestação de contas. Na primeira vez, nós lemos uma parábola em que Deus pede uma prestação de conta. Ele deu 5 talentos a um, 2 a outro, 1 ao outro, e depois de um tempo ele voltou e pediu contas desses talentos. E ele fala de um homem que foi um servo bom, né, alguém que empreendeu, que entendeu, que multiplicou os talentos, que executou a proposta de Deus, que administrou bem, e fala de um servo mau e negligente, que administrou mal. Né? Então, ele foi disciplinado por isso, e a palavra de Deus diz que o Senhor ali enviou ele para um lugar chamado inferno, embora a gente não goste muito de ouvir essa palavra, né? Foi ali que o Senhor falou, porque disse que ali haveria choro e ranger de dentes. Então, gente, esse é um assunto sério. Você que está indo para o céu, que quer encontrar Deus e que, primeiro, ama Deus e quer realizar seu propósito, deve se interessar extremamente sobre esse assunto. Então, mordomo, um administrador de Deus. 1 Coríntios 4 é um versículo-chave que nós já temos conversado muitas vezes, que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros de Deus. Então, você é um ministro, um administrador de Deus, alguém que entra na dispensa de Deus e tem hoje algo de Deus a traduzir nessa geração nos nossos dias. Falamos, então, da última vez sobre a mordomia do tempo, que o tempo não é propriamente nosso, que o tempo é de Deus, e que nós vamos prestar conta do que nós fizemos com o nosso tempo. Essa ideia de que a vida é minha, eu faço o que eu quero com ela, não é uma visão bíblica, é uma visão humana, uma visão egoísta, uma visão errônea. A visão divina é que se a gente vive para Deus, se a gente vive, desculpe, para o Senhor vivemos. Está lá no livro de Romanos isso, né? E se a gente morre para o Senhor, morremos. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A vida é de Deus, o tempo é de Deus. E Ele traçou no seu coração um propósito, um tempo, para que nós vivamos nessa terra e venhamos produzir. Você e eu. Então, não podemos utilizar o tempo da nossa existência de uma maneira sem sentido, numa maneira egoísta, mas buscando em Deus. Você que não assistiu, tiver interesse, você pode buscar no nosso canal do YouTube, que você vai ter lá a mordomia do tempo. Hoje, contudo, nós estamos ampliando esse tema, aumentando a perspectiva. Iremos falar sobre um assunto também relevante na questão da mordomia, que é a mordomia do pensamento. Ok? Tudo que nós pensamos, nós somos seres pensantes. O que nos diferencia de toda a outra criação é que você tem a razão, tem uma mente, tem uma inteligência. Os seres humanos são dotados dessa capacidade dada por Deus. Portanto, isso é algo que Deus nos dá. Ninguém pediu para ser inteligente, ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para ter essas habilidades. Contudo, Deus nos concede. E Ele vai pedir contas daquilo que a gente alimenta. E o pensamento é super importante, porque nós somos frutos dos nossos pensamentos. As nossas palavras são fruto dos nossos pensamentos. As nossas ações são fruto dos nossos pensamentos. Tem um ditado chinês que diz que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles ponham um ninho na nossa cabeça. E a Bíblia fala em diversas vezes, em diversos tópicos, acerca, então, do nosso pensamento. E esse é o motivo dessa live, dessa meditação hoje, para que você venha saber levar o teu pensamento cativo a Cristo, não deixar ele à solta. Né? Dizem um ditado também popular, isso não está na Bíblia, mas parece nos ter sabedoria, que mente vazia é oficina do diabo. Então, a gente tem que saber ocupar a nossa mente, né? Ocupar ela com coisas que são
para a vida eterna. Então, para começar, eu queria comentar um versículo que existe em Filipenses 4:8, que fala exatamente o seguinte: quanto ao mais, irmãos. Então, Paulo estava escrevendo a igreja que se reunia na cidade de Filipos. E ele fala, tudo que é verdadeiro. Olha o filtro, então, que começa agora a Bíblia a traduzir. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por que Paulo está exortando a igreja a pensar só naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que tem um louvor, naquilo que acrescenta, naquilo que é justo, que é honesto, que é verdadeiro? Porque você poderia alimentar e permitir que teus pensamentos divagassem e pensassem coisas que não são edificantes, que não são justas, que não são amáveis, que não são verdadeiras. Ou seja, o contrário é totalmente verdadeiro. Mas a Bíblia fala o seguinte, nós somos responsáveis, então, por administrar aquilo que nós pensamos, administrar aquilo que ocupa a nossa mente. A adoração que vai surgir dentro de nós está ligado diretamente ao que eu penso, o que eu vivo de Deus, o que eu leio da palavra de Deus, o que ocupa a minha mente. Isso vai ser uma expressão em espírito e em verdade. Também, ela pode ser totalmente vazia se o que ocupa a minha mente não é uma verdadeira espiritualidade. Então, nós somos mordomos dos nossos pensamentos. Vamos evoluir um pouquinho nesse assunto? E eu vou citar muitos textos bíblicos para fundamentar você acerca desse assunto, da importância e da responsabilidade que eu e você temos na mordomia do nosso pensamento. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Deus conhece o teu dia a dia, como você acorda, como você dorme, se você vive ligado com Ele ou não, se o teu pensamento está nas coisas que são do alto. Aliás, o apóstolo Paulo fala acerca disso, né? Que a gente deva pensar mais nas coisas que são do alto do que das coisas que são da terra. Porque as coisas que são do alto são eternas e as coisas da terra são temporais. Então, gente, já está dando a Bíblia, dando a dica. Se eu ficar pensando só em coisas dessa vida, de tantas coisas que a gente pode ter e ocupar a nossa mente, seja ela televisão, Facebook, Instagram, séries, cinema, lazer, tantas outras coisas, se eu só ocupar com isso, você sabe que isso não vai te acrescentar para a eternidade. E a Bíblia já está te dando a dica, cara, pensa mais, então, fica ligado e pensar mais nas coisas que são do alto. Façam escolhas de pensar e ocupar a tua mente com coisas que vão traduzir frutos da eternidade. Por quê? Repito, nós todos vamos dar conta um dia da forma com que ocupamos o nosso tempo e da forma que nós ocupamos o nosso pensamento. Estão totalmente interligados, você não acha? O tempo que eu dou e o que eu penso. Vai tudo interligando, né? Então, gente, a palavra de Deus em Gênesis 6:5 diz que o Senhor viu toda a imaginação dos pensamentos do coração de uma época que a humanidade estava vivendo uma corrupção moral, uma corrupção do seu pensamento, uma deturpação totalmente de Deus. E você sabe que Deus enviou um dilúvio e começou toda a história. Mas diz que ele, então, estava perscrutando, estava sabendo que a imaginação, os pensamentos de todos os homens. Gente, a Bíblia diz que, ainda que uma palavra não saia na nossa boca, Deus já sabe. Olha só o poder de penetração de Deus. Olha a capacidade dele saber aquilo que se passa até na nossa mente. Então, muitas vezes até a gente não fala, mas a gente pensa. Ele diz a palavra aqui que ele conhece a imaginação dos pensamentos. E eu sei, como você, que às vezes passa alguns pensamentos muito ruins na nossa mente, não é verdade? De repente surge do nada uma coisa muito ruim, que a gente talvez teria até vergonha de expressar isso de uma forma pública. Agora, quem é que determina se eu continuo pensando ou se eu mudo o meu pensamento para aquilo que edifica, para aquilo que acrescenta, para aquilo que é puro, para aquilo que é amável, para aquilo que é santo, como a gente leu lá em Filipenses 4:8. Somos nós. É o poder agora do homem de decidir. Quanto a Deus, nós já sabemos o que ele pensa a respeito disso. O que ele quer que a gente viva na nossa mente sendo cultivada. Agora, quanto a nós, cabe a administração disso.
né? E a Bíblia diz em Provérbios 15, 26, que abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras do justo são aprazíveis. Então, aqueles que ficam pensando aquilo que é errado, para Deus é abominável. Eu tenho certeza que você não está querendo que Deus te abomine. Você não quer provocar uma repulsa em Deus. Você quer, muito pelo contrário, atrair Deus para a tua vida. Então, nossos pensamentos não podem ser maus. Se eles forem maus, cheios de malícia, cheios de deturpação, cheios de pornografia, cheios de intenções de maldade, Deus, então, aqui, ele tem uma repulsa por isso. Mas aquilo que é santo, aquilo que é justo, nisso pensar, e volto a falar com vocês, sabe? E a Bíblia fala em Provérbios 6, depois você leia em casa, se você quiser, do 16 a 19, mas no meio ali fala assim, uma coisa que o Senhor odeia, o coração que maquina pensamentos perversos. Tem gente que, para fazer perversidade, imagina, você tem que fazer um planejamento. Às vezes você, por exemplo, para mentir, você planeja uma mentira para que ela seja aceita, para que ela não caia na descoberta rápida, não é verdade? Para você cometer certos tipos de pecados, muitas vezes a gente tem que imaginar. Eles não são só repentinos. Alguns são, parece que a gente erra sem pensar, mas na maioria das vezes há um pensamento alimentado por trás, se não no momento, muitas vezes anteriormente, por uma falta de vigilância dos nossos pensamentos. Então, a Bíblia está falando que a gente tem que ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus. No Salmo 119, 11, né, o salmista diz o seguinte: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, ele guardou. Esconder não era no sentido de que não tivesse acesso, né? Mas eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu guardei isso no meu interior, no meu pensamento, na minha mente, no meu psique. Eu racionalizei, eu entendi, eu li a palavra, guardei ela, porque eu sei que ali tem o caminho para que eu não venha pecar contra ti. Então, o pensamento nosso, como a gente determina, vai levar a uma vida de pecado ou não. Sabe, a carta para 1 Timóteo 4,15, Paulo fala o seguinte: medita estas coisas. É o que a gente está fazendo agora. Medita, pensa um pouquinho. Para um pouquinho, se dedica. Meditar não é só ler. É você ler, é você pensar. Olha só, medita nestas coisas. Como ele fala para Timóteo, ocupa-te nela. Gente, o teu tempo seja ocupado por isso, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E nós vamos falar mais à frente da mordomia da influência, como a gente é capaz de influenciar, abençoar as vidas. Então, para que o nosso aproveitamento seja manifesto a todos, eu tenho que começar primeiro em mim. Eu tenho que me ocupar nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são santas, que são justas, que são honestas, como a gente viu lá em Filipenses 4. E aí, isso vai expressar a minha atitude naturalmente. O testemunho da nossa vida vai mostrar em que a gente pensa mais, né? Sabe? E quando Josué foi assumir o desafio dele, lá para quando Moisés morreu, e ele tinha um povo todo como responsabilidade agora, como um líder, ele tinha que levar o povo a entrar na Terra Prometida, a palavra de Deus para ele, para que ele tivesse sucesso, para que ele fosse resistivo, foi exatamente isso. Medita neste livro da lei, de dia e de noite. Então, gente, a palavra de Deus está aí. Você tem um manual na tua mão, você tem uma riqueza, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos chegar num ponto. Eu creio que isso é de Deus, e se é de Deus é relevante, então eu tenho que me dedicar. Ou eu não creio que é de Deus, então a Bíblia a gente pode fazer pouco caso. Você pode ler ou não, como se fosse um livro qualquer. Um livro qualquer não é relevante, porque ele não é de Deus, é de algum homem que escreveu. Mas nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E, portanto, se ela é de Deus, eu tenho que dar atenção a você. É para eu meditar nela de dia e de noite. Isso vai ocupar o meu pensamento. Por isso, você já se lembra que a gente fez uma mensagem, uma palavra, há muitos anos atrás, primeiro Deus. Se eu dedico a ouvir Deus no início do dia, uma palavra que seja, um versículo que seja, ou um capítulo, né, melhor ainda, aquilo toma minha mente
e eu vou viver aquilo, eu vou orar aquilo, e eu entendo que aquilo é a palavra de Deus para mim. Não é verdade? Medita nesta palavra de dia e de noite. Essa é a palavra de Deus. Isso custou a vida de muitos homens, sabe? Muita gente morreu pela Bíblia, muita gente hoje desejaria ter essa riqueza na mão e não tem. Você e eu temos. Tem gente que decora a palavra de Deus, sabe por quê? Não pode andar com ela na mão. Existem determinados locais que são proibidos. Você sabe disso, de ter uma porção da Escritura. E eu lembro de ver um testemunho de um irmão nosso que não tinha, e quando ele ganhou uma parte da Bíblia, não foi nem a Bíblia toda, ele chorou. Mas chorava muito emocionado, porque tinha tido acesso a essa riqueza. Gente, quantas vezes nós já desprezamos? Eu me incluo nisso com você. Quantas vezes a gente não deu a devida atenção à palavra de Deus? E quantas vezes nossos pensamentos foram turbados, nossos conceitos foram transformados, porque a nossa atitude e conceito tem a ver com o que eu aprendo. Ou aprendo de Deus ou vou aprender de alguém. E a gente vê o estrago que essa cultura, né, que nós estamos vivendo aqui, dessa pós-modernidade, tem feito, transformando valores, tirando o absoluto de Deus. Por quê? O pensamento não foi cheio, não foi ocupado com aquilo que edifica. Então, diz a palavra, medita nesta palavra, nessa Bíblia, nessa riqueza que você tem na mão, de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Você vai pensar e raciocinar e vai agir segundo a Escritura. Então, diz a palavra aqui, Josué 1:8 ainda, né? Porque então farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Você não quer ser bem-sucedido? Eu creio que sim, eu quero. É por isso que a gente está buscando estar junto aqui, né? Então, olha aí, a dica de Deus, guarda teu pensamento. Então, gente, existem vários inimigos do nosso pensamento. Então, literaturas com coisas perversas, literaturas e filmes pecaminosos. Você tem hoje, liga a televisão aí, liga a internet, você tem acesso rápido a tanta coisa que vai gerar uma imaginação que não deve ser cultivada, né? Então, você tem sites, você entra em sites, você pode entrar em sala de bate-papo hoje, na internet, você pode participar, que não vai acrescentar nada, muito pelo contrário, vai trazer uma distorção. Você tem jogo, você tem videogames, e muita coisa que vai instigar até a violência, o racismo, a rebelião, tantas outras coisas que Deus condena. Isso, gente, parte daquele princípio, né, bíblico que fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Querendo ou não, isso é uma forma de diálogo, é uma forma de transmitir uma comunhão, um pensamento. Você está adquirindo uma ideia de alguém, um pensamento de alguém, sabe? E o Salmo 1, no versículo 1 e 2, diz o seguinte, feliz ou muito feliz, bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, há um conselho, há um pensamento, há uma ideia que são das pessoas que não andam com Deus. Ímpio é exatamente isso, né? A palavra pio quer dizer santo, ímpio que não anda na santidade, né? Mas, olha só, a palavra diz, então, é muito feliz quem não vive com esse pensamento, a ideia dessas pessoas, nem se detém no caminho dos pecadores, gente que escolheu um estilo de vida que desagrada a Deus. A palavra pecado quer dizer errar o alvo, escolheu errar o alvo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam daquilo que é santo, que desmerecem aquilo que é santo. E a gente vê uma cultura tão esquisita hoje, não é? No nosso carnaval, querem botar Jesus na forma de gay, de tantas outras coisas horríveis que é até difícil falar, né? Porque isso é algo que magoa profundamente Deus. Então, esses não são felizes. Felizes são aqueles que, então, não andam segundo esses conselhos, não vivem essa cultura, né? Não param para ficar meditando e vivendo essa vida louca e nem se assenta, não se dedica a viver uma vida permanente. Porque quando fala sentar é porque eu fixo a minha vida ali. Mas fala o seguinte, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quem é feliz? Feliz é quem pensa, feliz é quem medita, feliz é quem trabalha a palavra de Deus. De que forma diz a Bíblia aqui? De dia e de noite. Sabe, eu sei, aconselho muita gente, já vi que a noite é terrível para pecar. Muitas vezes não tem ninguém vigiando,
E as pessoas escolhem um caminho porque não se dedicam àquilo que é puro, que é santo, que é amável, que é honesto, que tem boa fama e que tem virtude, segundo diz a Escritura. Então, gente, está ligado aí comigo? Você tem que estar firme naquilo que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 15, 33, então, continua aqui. Não vos enganeis. Eu não quero que você seja enganado por Deus, eu não queria também. As más conversações corrompem os bons costumes. O que você conversa, o que você fica na mente da conversa, o que você imagina, corrompe, a Bíblia está dizendo. Para Timóteo, 1 Timóteo 6,20, Paulo fala o seguinte: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Há um depósito na nossa mente, quando a gente vai absorvendo a palavra de Deus, quando eu vivo, quando eu penso, quando eu medito, quando eu me dedico a isso. Isso é um depósito, eu tenho que guardar isso. Se lembra aquele salmo que falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? E Paulo escrevendo para Timóteo, que era um jovem pastor, um discípulo dele, fala, Timóteo, presta atenção, guarda o que você tem. E eu estou transmitindo essa palavra, guarda o que você tem. Guarda os teus pensamentos. Guarda o que você tem aprendido da palavra de Deus. E ele fala o seguinte, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, a gente tem que ter horror àquilo que Deus abomina. Eu tenho que horrorizar-me com aquilo que Deus sente pavor. Assim eu estou sendo um com Ele. Assim eu estou vivendo o mesmo propósito que Ele. Assim eu estou vivendo a história de Deus na nossa vida. Gente, então pense de acordo com a Bíblia. Pense com aquilo que é santo. Pense com aquilo que é verdadeiro. Pense com o que Deus pensa. E não viva a própria vida, como a gente viu aqui. É muito louca o ritmo desse mundo. É uma vida perdida, malfadada e longe de Deus. Então, gente, sobre tudo que deve guardar, diz a Bíblia, guarda o teu coração. Porque dele sai as fontes de vida da tua história. Então, gente, eu espero ter acrescentado com você agora, nesse texto agora, na mordomia do pensamento. Falamos sobre a mordomia do tempo, hoje, especialmente sobre a mordomia do pensamento. E eu faço uma pergunta para você. O que você tem pensado mais? Seja sincero. Mais nas coisas do alto ou mais nas coisas da terra? Sua meditação. O que mais ocupa a tua leitura? Livros seculares, romances, contos, ciência ou a palavra de Deus? O que mais tem peso? Também não usa a cabeça, né? Usa a razão agora. O que mais tem peso para o teu futuro, para a tua vida hoje e na questão da eternidade? Então, você estudar algo da ciência, você estudar algo que tem relação ao seu trabalho, ótimo, você tem que desenvolver. Não é verdade? Ocupa também a tua mente nisso, porque Deus é glorificado pelo seu testemunho onde você trabalha. Mas saiba guardar no teu coração muito mais do que uma especialidade da ciência humana, a palavra de Deus. Porque diz, a própria Escritura se auto-interpreta e ela declara que tudo vai passar. Mas as palavras de Deus não vão passar. E aquilo que você pensar hoje, que coaduna com o que Deus projetou para você, aquilo que você viveu hoje na tua mente, com aquilo que Deus já de antemão traçou, como a gente já falou no Salmo 139, em que Deus havia escrito no seu livro, todos os nossos dias. Aquilo que ele traçou a teu respeito, isso vai ser para a eternidade. E Deus vai te galardoar. Por quê? Um dia, eu e você, vamos, então, ter um encontro com ele. Eu falei que eu gostaria, se pudesse virar essa página, se eu pudesse dar uma puladinha, nesse dia de prestação de contas, eu faria, mas a gente sabe que Deus já colocou isso como uma exortação, como algo que a gente deva tentar. Nós vamos prestar conta da nossa vida, do que nós fizemos com o nosso pensamento e do que nós fizemos com o nosso tempo. Esses são os 2 pontos que a gente já estudou acerca da mordomia. Eu não gostaria
de chegar lá, nesse encontro, sem obras, só com tristeza no meu coração, porque eu não correspondi a Deus, eu não fui o bom mordomo, eu não administrei bem o que Ele colocou nas minhas mãos. Eu tenho certeza que você também não gostará de passar por esse momento. Imagine que fosse hoje, ou daqui a pouco. Parece que é uma coisa tão longe, né? Parece que nunca vai acontecer, mas vai chegar o dia. E nós vamos prestar conta do que nós pensamos. Então, gente, tudo que for puro, tudo que for santo, santo quer dizer sagrado, puro eu não preciso dizer que é, né? Tudo que for amável. Então, você está vendo que o pensamento que deve ocupar nossa mente é algo tão perfeito, puro, santo, amável, que tem alguma boa fama. Se acrescenta alguma coisa, nisto pensai. É isso que a Bíblia fala e é isso que Deus espera de nós como mordomos. Eu repito, há pensamentos que aparecem na nossa mente que são pensamentos loucos. Eu falo assim, como é que eu fui pensar um negócio desse? Como apareceu isso? Isso acontece comigo, acontece com você, eu tenho certeza. Somos seres humanos. Mas o que eu vou fazer e o que você vai fazer com o pensamento não tem a ver propriamente agora com Deus, tem a ver com o nosso arbítrio, com a nossa decisão de escolher Deus, de escolher certo, de escolher a vontade de Deus, de escolher pensar o que Ele pensa, de maneira que as nossas ações, que são frutos do nosso pensamento, sejam totalmente agradáveis a Deus. Davi, me lembrei agora, escrevendo um salmo, falou o seguinte, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus. Então, a meditação do coração e a expressão vocal daquilo que a gente pensa deve ser agradável a Deus. Que a meditação e o pensamento do nosso coração e as nossas atitudes externas que correspondem a esse pensamento, sejam agradáveis a Deus. E até aquelas atitudes que não correspondem ao nosso pensamento, a Bíblia fala isso de hipocrisia, fala isso de uma falsidade, fala isso de uma mentira. Muitas vezes é assim, a maquinação para o mal, não é verdade? A pessoa pensa o mal, mas ela não quer parecer. Então, ela age como um artista, ela age como um hipócrita, alguém que está, às vezes, sendo agradável, está sendo educado, mas por dentro está sendo diferente. A Bíblia não fala assim. Nosso Deus é puro, nosso Deus é santo, nosso Deus é perfeito, e Ele espera de nós, como filhos dele, a perfeição. Sabe? Diz a palavra o seguinte, sede de santos como eu sou santo. Santo quer dizer separado. Então, Deus é separado de tudo que você pode imaginar que é ruim. Meu Deus é santo, Deus é puro, Deus é lindo, Deus é amável. Aí ele fala o seguinte, a palavra usa o verbo no imperativo. Vocês também têm que ser separados como eu sou separado. Então, aquilo que Deus não pensaria, não pense você. Aquilo que Deus não ocuparia a mente, não ocupe a tua mente. Lembrando daquele livro que novamente exorto, um livro muito antigo, que acrescentou muito à minha vida, e quem quiser ler não vai perder tempo, sabe por quê? Vai te ajudar. Isso aí é uma boa ocupação do tempo, e é um bom pensamento que vai gerar na tua vida e atitudes maravilhosas em seus passos que faria Jesus. Quando a gente pensa, será que Jesus pensaria isso? Quando a gente vai julgar alguém, né, olha para a pessoa, às vezes a gente olha pela aparência. Será que Jesus pensaria isso? Jesus não pensava assim, né? Você lembra da escolha de Davi? Né? O irmão dele era muito grande, forte. O profeta olhou do lado humano e falou, esse cara aí é o novo rei que Deus tem no seu coração. O Senhor falou, olha, eu não vejo o que há por fora, eu vejo o que há por dentro, porque Deus conhece pensamentos. E Davi, antes de ser rei, ele era um adorador, ele era um pastor de ovelhas, mas ele já ocupava a mente dele com coisas que eram eternas. E ele diz, né, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que me apraz, ou seja, cumprirá todo o meu propósito. Ele achou a Davi. Achou aonde? Lá no campo, lá cuidando do rebanho,
sabe? Porque ele sabia os pensamentos que tem. Você vê que o nosso futuro tem a ver com o que a gente alimenta hoje. O que a gente vai experimentar de Deus tem a ver com o que eu penso hoje. O que você vai viver a nível do que Deus traçou tem a ver com o que você está semeando hoje. É uma lei da semeadura. E se você semear pensamentos de Deus, se você semear bons sonhos, se você semear a palavra de Deus que é rica e perfeita, você vai ser alguém que vai prosperar nessa terra no sentido do cumprimento do propósito de Deus. Você vai ser feliz, você vai ser alguém que vai empreender, você vai ser alguém que vai dar fruto, como a gente falou lá atrás, porque você vai estar ocupando teus pensamentos com coisas que importam, com coisas que agradam a Deus. Pense no que Deus pensa, né? Avalie isso em seus passos que faria Jesus. Não julgue com a tua razão, não viva na tua mente. Muitas vezes a gente alimenta ódio, a gente alimenta falta de perdão, a gente alimenta maledicência, a gente alimenta orgulho, a gente alimenta inveja, a gente alimenta tanta coisa horrorosa que a Bíblia fala que está ligado a isso, é um resultado de alguém que anda na carne, que é o fruto da carne. Mas alguém que anda com Jesus, alguém que anda com o Espírito Santo, vai ter um fruto, um resultado diferente, né? Ele é cheio de amor. E Deus quer que você seja assim, cheio de paz. E Deus quer que você durma em paz e viva em paz. Vai ser alguém cheio de fé, alguém que vai ser, que acredita, porque a fé vem pelo ouvir, quando você medita nas palavras de Deus. Deus quer que você seja, que alguém que seja longânimo, que suporte as adversidades, que sofra essa pandemia, que passe por isso tudo, né? Mas passe de pé, que você enfrente, porque você está cheio de uma riqueza, você está cheio dos pensamentos de Deus, você foi inundado, você foi edificado pela boa palavra de Deus, e você então começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ser uma pessoa mansa, você vai ser uma pessoa equilibrada, você vai encontrar o destino da tua história, do que Deus traçou, quando você pensar nas coisas que Deus quer que você pense. Então, fica ligado aí, raciocina hoje, deita aí daqui a pouquinho, eu sei que todo mundo vai dormir, medita um pouquinho nisso, ora a Deus, pensa, avalia no dia de hoje se você pensou mais nas coisas do reino de Deus ou dessa terra. Avalie, então, uma semana atrás, um mês atrás. Eu acho que no início dessa pandemia, muita gente ficou assustada e muita gente começou a voltar para Deus, né, e orar, porque parece que ficou assustado, mas parece que a gente começa a ficar anestesiado novamente e a gente começa a deixar a rotina entrar e perde a essência e o valor daquilo que é eterno. Então, gente, pense mais nas coisas que são do alto, elas são eternas. Pense menos nas coisas dessa terra, porque elas são temporárias. É a rica palavra de Deus nos ensinando. Você é mordomo do teu pensamento e você vai dar conta do teu pensamento perante o Senhor. Essa é a rica palavra de Deus. Creio que você aprendeu juntamente comigo mais um pouquinho, né? Acrescentamos mais um tijolinho, mas que isso não fique guardado numa gavetinha lá longe, né? Guarda no teu coração, como o salmista falou, para você não pecar contra Deus. Essa é a minha oração também. Então, eu te convido a fechar os olhos, nós vamos orar, e a semana que vem vamos estar dando continuidade no resto das mordomias, daquilo que a gente tem que administrar e que nós vamos prestar contas. Ok? Senhor, então, eu expus agora aqui um pouco da tua porção, da porção da tua palavra, do teu ensinamento. Eu me coloco junto com meus irmãos aqui, pedindo perdão, primeiramente, dos nossos pensamentos maus, Senhor, de tanta coisa que, como eu falei aqui, nós teríamos vergonha de falar certos pensamentos. Mas sabemos que, se ninguém consegue entrar na nossa mente, o Senhor, diz a tua palavra, de longe conhece os nossos pensamentos. Deus nos perdoa. Perdoa-nos porque não pensamos correto. Perdoa-nos porque pensamos já muitas coisas erradas que te desagradaram. E nós hoje estamos tendo a consciência dessa administração do nosso pensamento. E nós queremos viver segundo, Senhor, a tua palavra, pensando aquilo que é justo, honesto,
que edifica, que tem boa fama, Senhor, aquilo que é verdadeiro. Nos ajuda, Deus. E quando a nossa mente devagar, Senhor, que o teu bom Espírito Santo possa acender esse alerta, o alarme dentro da nossa mente, de maneira que a gente rapidamente possa retornar os nossos pensamentos para aquilo que é justo, santo, puro e amável. Deus, limpa a nossa mente. Lava-nos, Senhor, lava a nossa mente de impurezas. Eu sei que muitas vezes a gente assiste um filme ou uma imagem, Senhor, ou se alguém assiste coisas, até nível de pornografia, fica pensando naquilo. É incrível a capacidade de uma imagem ou de algum relato trazer uma tormenta mental. Eu te peço que o Senhor lave e limpe todos nós aqui, qualquer um de nós que já tenha vivido uma experiência negativa nesse sentido. Lava-nos e limpa-nos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Só o Senhor consegue lavar e nos limpar, Senhor. Assim nossa mente seja pura novamente. Dá-nos, Senhor, então, o fruto do Espírito, o resultado de alguém que anda na Tua presença. Que a gente possa ser, assim, considerado por Ti um bom mordomo, um bom administrador do nosso tempo, um bom administrador dos nossos pensamentos, Senhor. E assim se cumpra aquele salmo que eu citei, e eu oro junto com meus irmãos agora, que as palavras dos nossos lábios e que o meditar dos nossos corações sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Então recebe o louvor, a gratidão, Senhor, de todos nós, por um Deus que não desiste de nós, que não se cansa de nos exortar, que não nos larga ao relento, de lado, mas investe constantemente, Senhor, no sentido de nos alinharmos com a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor deixou as 99 por causa de uma. Isso nos mostra o Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. Nós nos sentimos profundamente abençoados pelo Senhor e pela Tua palavra, que nos lava e nos limpa. Jesus declarou isso, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, obrigado, porque o Senhor nos limpou um pouquinho mais hoje. Continua nos ajudando, nos edificando e fazendo de nós pessoas sábias, que escolhem o melhor, o caminho melhor para viver. Que assim o Senhor abençoe cada um agora, abençoe cada família, cada casa, Senhor, cada vida, onde chega, Senhor, essa meditação aqui. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Então, gente, foi muito bom estar com vocês, um privilégio imenso, né? Vocês são a família de Deus, membros reais da família de Deus, e Deus tem o melhor para nós. Pensemos correto, pensemos bem, pensemos em Deus, pensemos nas coisas santas. Amém? Deus abençoe a todos, e fique aí, então, um abraço virtual, que Deus abençoe cada casa. Então, novamente eu falo, né? Cada família, no nome de Jesus. Amém.